Seja bem-vindo a esta série Diário de um Médico Espírita. Eu falarei hoje de um caso que é o Simonetti, um grande trabalhador espírita, deixou muitos livros, fazia belas palestras, trabalhou intensamente o Centro Espírita, e em Bauru era a sede principal dele, lá em São Paulo, no interior. E o Hernani Guimarães, que é um dos grandes pesquisadores da doutrina espírita. Pesquisou esse lado espiritual, talvez desses últimos tempos tenha sido o maior pesquisador que o Brasil conheceu. Ele deixou um trabalho de muita base. Eu lembro do Hernani, um trabalho que ele fez, que tirou um prêmio, que era falando sobre pesquisa experimental sobre reencarnação de bactérias. O Hernani tinha pesquisas de parapsicologia muito boas. O Hernani fez uma pesquisa sobre o modelo organizador biológico, que é sobre o perispírito. Ninguém deixou uma pesquisa experimental sobre o perispírito igual o Hernani Guimarães. O Hernani ainda é pouco estudado no nosso meio, mas vai ser estudado, porque quando a ciência for pesquisar perispírito, o trabalho do Hernani é um de ponta que precisa ser estudado. Ele tem um livro, inclusive, psiquântico, ele tem bastante livros, mas o Hernani fez muitas pesquisas, inclusive sobre reencarnação, fez parceria com o Amish. O Hernani era um pesquisador, era considerado, tinha título de doutor honoris causa em várias universidades do mundo, era um grande pesquisador e um homem de uma simplicidade bela, já velhinho, sempre tinha os chocolatinhos no bolso pequenininho que ele dava para as pessoas. O Hernani sempre alegre, suave nas contagens, mas uma visão de cientista muito forte. Ele era engenheiro. E Hernani se mudou de São Paulo para Bauru e foi trabalhar no Centro Espírita do Simonetti. Simonetti tinha um Centro Espírita grande, que era imenso, o Centro Espírita do Simonetti, que, por sinal, o Centro Espírita do Simonetti foi fundado pelo pai de um grande trabalhador espírita que eu conheci muito, o Alípio Labão, o pai do Alípio Labão, que fundou esse Centro Espírita, lá em Bauru. E o Alípio trabalhou muito também, qualquer dia eu vou contar alguns casos dele. E aí, o Simonetti estava lá trabalhando. E o Simonetti entra numa reunião mediúnica com o Hernani. Está lá os médios sentados na mesa, vários na mesa, o Hernani sentado na cadeira, assim como tinha outros sentados, como a pesquisa, como a reunião mediúnica geralmente é. E Hernani chama a atenção do Simonetti e diz: olha, aquela médium ali está em transe profundo, ou seja, está com uma mediunidade inconsciente, é profundo o transe dela. E o Simonetti disse: mas como é que você sabe, você olhando assim, está sabendo? Ele disse: porque eu estou observando, tem uma mosca que já rodou aí e sentou 3 vezes no nariz dela, ela nem se buliu, nem se percebeu, nem percebeu. Então você veja o Hernani observando, onde você não vê, o sujeito vê. O cientista, o pesquisador, com o olhar dele, do Hernani, vendo a cena e chamando a atenção, o olhar de cientista. O pesquisador, que era muito intenso, do Hernani. O Hernani, aquele pesquisador, vendo, disse: a mosca pousou 3 vezes e ela não percebeu. Ela está em transe profundo, ela tem uma mediunidade inconsciente. E o Hernani tem bastante estudo sobre mediunidade, sobre parapsicologia. Eu lembro quantas vezes conversando com o Hernani, e ele, numa simplicidade, uma vez eu disse para ele: professor Hernani, eu disse, lá em São Paulo,
lá do EMB, um congresso que estava lá, eu digo, professor Hernani, o senhor ficou patrono científico da Associação Médica Espírita. Ele falou, mas quem me deu esse título? Eu falei, fui eu. Ele deu risada. Eu disse, eu nem falei com a Marlene, mas já estou lhe dando esse título. E ele deu risada. Mas com certeza ele continua trabalhando na ciência espírita, porque ele era um grande pesquisador, mas acima de tudo, um coração boníssimo. Que Deus te guarde, boa sorte e até o próximo encontro nosso.